Olá a todos, sou o professor Jonas Ricardo, da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre a teoria dos conjuntos, conceitos iniciais de funções e razões trigonométricas. Você sabe como surgiu a teoria dos conjuntos? A teoria dos conjuntos surgiu no final do século XX com a formulação feita pelo matemático russo Georg Cantor. Mas o que é conjunto? Conjunto não pode ser definido, mas é fácil entender o que seja. Conjunto é um agrupamento, uma coleção. O cardume de peixes é um exemplo. Nesse caso, os peixes seriam os elementos do conjunto. Agora que já compreendemos o que é conjunto e elemento, como podemos representar um conjunto? O conjunto pode ser expresso de três maneiras distintas. Representação dos conjuntos pares menores que 10. Eles podem ser representados por diagrama de Venn, eles podem ser representados em forma de conjunto e eles podem ser representados em forma de listas. Quando falamos em conjunto, não podemos esquecer dos três principais conjuntos. Conjunto vazio, que não possui elementos e é um subconjunto de todo e qualquer conjunto. O conjunto unitário, que é aquele que possui um único elemento. E o conjunto universo, que contém todos os outros conjuntos. Existem duas relações na teoria dos conjuntos. Relação de pertinência, utilizada somente entre elementos e conjuntos, pertence e não pertence, e a relação de inclusão. A relação de inclusão é utilizada para relacionar dois conjuntos, está contido e não está contido, contém e não contém. Assim, dentro dessa ideia, criou-se o conjunto das partes de A, que é formado por todos os possíveis subconjuntos dos elementos do conjunto de A. Para determinar o número de elementos de conjunto das partes de A, basta resolver a potência 2 elevado a n, em que n é o número de elementos do conjunto A. É importante dizer que quando pensamos na igualdade entre dois conjuntos, ela só ocorre se todos os elementos dos dois conjuntos forem iguais e que dois conjuntos não possuem nenhum elemento em comum são denominados disjuntos. Operações com conjuntos. Na operação com conjuntos, nós temos 4 tipos de operações. União entre conjuntos, interseção entre conjuntos, diferença entre conjuntos e conjuntos complementares. Você sabe o que é um conjunto numérico? Denominamos conjuntos numéricos os conjuntos cujos elementos são números. Assim temos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Através dos conjuntos numéricos, podemos estabelecer a noção de intervalos reais. Agora falaremos sobre função. Mas o que é a função? É a relação entre dois ou mais conjuntos estabelecida por uma lei de formação, isto é, uma regra geral. Os elementos de um conjunto devem ser relacionados como os elementos de outro grupo, através dessa lei. O conceito de função pode ser facilmente aplicado no nosso dia a dia, na física, na matemática, na economia, na administração, na química e em outras mais situações. A notação é dada por: o conjunto X, conjunto de partida, é chamado conjunto domínio. E o conjunto Y, conjunto de chegada, é chamado contradomínio. E a imagem é constituída pelos elementos de Y que se relaciona com X. Vamos considerar a seguinte situação para melhor ilustrarmos o conceito de função. Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$ 5,00 e ainda o valor de R$ 1,50 por cada quilômetro rodado. Determine a lei de função correspondente ao valor cobrado pelos táxis dessa empresa e qual o valor cobrado em uma corrida de 12 km. Quando trabalhamos com funções, a construção de gráfico é de extrema importância. Podemos dizer que, assim como vemos nossa imagem refletida no espelho, o gráfico de uma função é o seu reflexo. Através do gráfico, podemos definir de que tipo é a função, mesmo sem saber qual a sua lei de formação. Isso porque cada função tem sua representação gráfica particular. Independente da função trabalhada, é fundamental conhecermos algumas definições. Plano cartesiano é um ambiente onde o gráfico será construído. Ele é estabelecido pelos encontros dos eixos cartesianos x e y, conhecido como eixo das abscissas e eixo das ordenadas, respectivamente. Cada ponto do gráfico é conhecido como par ordenado, pois ele é formado pelo encontro de um valor das abscissas com o valor das ordenadas. A linha que une os pares ordenados é conhecida como curva da função. Vamos ver aqui alguns princípios básicos para a construção do gráfico de uma função, seja ela uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau. Agora que chegamos ao nosso último tópico da nossa aula, nele falaremos sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Como todos sabem, um triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto de 90 graus. Com base no triângulo dado, temos as seguintes razões trigonométricas. Feitas as observações, as razões trigonométricas no triângulo retângulo são seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa.
O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aplicando as razões trigonométricas, temos os ângulos notáveis, que medem 30, 45 e 60 graus, conforme a tabela a seguir. Com base no que foi apresentado sobre razões trigonométricas, considere a seguinte situação. Um terreno possui o formato de um retângulo cuja base mede 8 centímetros. Sabendo que o ângulo formado entre a base e a diagonal é de 30 graus, qual o valor que mais se aproxima da diagonal? Use raiz de 3 igual a 1,7. Sabemos que a diagonal divide o ângulo formado em um ângulo de 30 graus com a base. Vamos representar essa situação. Seja x a diagonal, calculando o cosseno de x, temos que cosseno de 30 é igual a 8 sobre x. Como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, nós vamos fazer essa substituição. Então fica raiz de 3 sobre 2 é igual a 8 sobre x. Utilizando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós passamos a ter raiz de 3x é igual a 2 vezes 8. X é igual a 16 sobre raiz de 3. Racionalizando raiz de 3, vamos ter 16 sobre raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre raiz de 3. E agora nós passamos a ter 16 raiz de 3 sobre 3. Como foi falado para adotarmos raiz de 3 como 1,7, nós temos 16 vezes 1,7 dividido por 3, que dá aproximadamente 9. Com isso, terminamos essa aula. Todo esse conteúdo está super explicado nas orientações curriculares de vocês. Um grande abraço e até a próxima!